Olá, queridos. Pastor Nicolas aqui, pastor em Portugal, e eu quero vos falar sobre 4 mitos ou 4 mentiras que se conta ou que se fala no mundo das missões em relação ao campo missionário e em relação aos missionários. Primeiro mito ou primeira mentira, como você deseja, é que para que teu ministério tenha sucesso no campo missionário, a tua história tem que ser triste, a tua história tem que ser regada de tragédias. As pessoas pensam que para ter sucesso no campo missionário, a história tem que ser triste, né? Os missionários contam que passam fome, que passam necessidades e sempre gira em torno dessas histórias, né? Isso não quer dizer que em alguns lugares existem certas necessidades, mas na maioria dos casos o missionário precisa de alguma maneira contar algo triste para que então as pessoas que o ouvem, as pessoas que o seguem, então aprovem o chamado da parte de Deus, porque ele está passando por situações difíceis, por problemas. E nós sabemos que muitas das vezes isso não é verdade, porque se Deus te tirou do lugar onde você estava e te enviou para outro lugar, Deus não tem prazer em te fazer passar fome. Deus não tem prazer em te fazer sofrer no lugar aonde que ele te enviou. Terão as suas dificuldades, como todo lugar tem, mas na maioria das vezes as pessoas pensam que o sucesso do ministério, do missionário no campo de trabalho está no facto de ele passar necessidade, sofrer muitas coisas. Segundo mito que se fala, que se conta no mundo das missões, é que quando nós pensamos em missões, logo já vem na nossa cabeça África. Parece que é o único lugar do planeta Terra onde se faz missões, onde que as missões são válidas é na África. Muitas pessoas pensam que a África é uma cidade e a África é um continente, onde que na parte sul nós temos pessoas loiras, olhos verdes, falando inglês fluentemente como sua língua oficial. Mas o que interessa às missões não é o sul da África, e sim o norte, onde temos alguns países, 8 países, com menos recursos do que os outros. Então, o problema não está em querer fazer missões na África, o problema não é ser missionário na África, o problema é que as pessoas pensam que só na África que se faz missões e desmerecem os outros missionários que têm outro chamado, que têm outro perfil, que, por exemplo, vão fazer missões na Dinamarca, na Suécia, Luxemburgo, Genebra, Mônaco, Rússia, Estados Unidos e tantos outros países com uma economia boa, porque quando nós pensamos em missões, nós pensamos em pobreza, nós pensamos em dificuldades. E os americanos também precisam de Jesus, os dinamarqueses também precisam de Jesus, as pessoas que vivem no reinado de Mônaco também precisam de Jesus. O problema não é fazer missões na África, o problema é desmerecer as outras pessoas que fazem missões em outros lugares. A diferença dentro do reino de Deus é nenhuma. Para Deus, é tão importante aquele que vai para a África como tão importante aquele que vai para outros lugares, para outros países. Então isso é totalmente mentira. Quando nós pensamos em missões, só pensamos na África e deixamos de lado todos os outros lugares, países, regiões que também precisam de Jesus. O terceiro mito é que você precisa ter pena do missionário. 99,99% dos missionários passam esse sentimento às pessoas que ouvem, que o escutam, que o seguem. Você precisa ter pena de mim, que eu sou missionário. E sempre a sua vida é rodeada de lamúrias, rodeadas de histórias de tristeza, histórias de dureza. E os missionários passam esse sentimento: você precisa ter pena de mim porque eu sou um coitadinho, sou um coitado missionário. Isso não é verdade. Mas 99,9% de todos os missionários passam esse sentimento para as pessoas, com intenções duplas, talvez de alcançar alguma oferta, de ver algum resultado lá do outro lado. E você vai escutar a conversa dos missionários, que sempre vai ser no diminutivo, tudo é no diminutivo, é minha casinha, é meu carrinho, é minhas coisinhas, sempre no diminutivo, para passar esse sentimento para as pessoas de que eu estou aqui desse lado, é difícil, de que eu estou desse lado, sou um coitadinho.
E isso é totalmente mentira. Missionário não é coitadinho. Missionário não é coitadinho. Você não tem que ter essa impressão do missionário. Missionário é aquela pessoa que obedeceu o ID do Senhor Jesus. Missionário é aquela pessoa que decidiu entregar a sua vida em prol a levar a palavra, a levar as boas novas. Missionário são aquelas pessoas que são privilegiadas da parte de Deus por carregar a mensagem daquele que o salvou e ir até os lugares mais distantes e remotos, levando a pregação, levando as boas novas de salvação. Então, missionário não é coitadinho, missionário é um homem privilegiado, uma mulher privilegiada por Deus para levar a sua palavra àquela pessoa que aceitou o ID do Senhor Jesus. A quarta mentira, o quarto mito que se fala, que se escuta no mundo das missões, dos missionários, do campo de trabalho, é que toda gente é um missionário. E isso não é verdade. Biblicamente falando, só há uma maneira de ser missionário. Só há uma maneira. Ter uma igreja enviadora e ter uma pessoa disponível para ir. É a única maneira, biblicamente falando, para você ser um missionário. Sendo enviado por uma igreja, mas como a igreja parou de enviar, então entraram as agências missionárias, que não tem nada a ver com o modelo bíblico. O modelo bíblico é a igreja que envia a pessoa que ali congrega, mas como a igreja parou de enviar, perdeu essa autoridade, então delegou essa autoridade que Deus não deu, delegou essa autoridade para as agências missionárias. Então as agências missionárias, elas tomaram o papel da igreja, que se ocupou em congressos, que se ocupou em outras coisas, em outras atividades mais importantes no seu ponto de vista. Então as agências missionárias começaram a fazer o papel da igreja. Repito, que não foi dada por Deus essa autoridade, mas biblicamente falando, você só é um missionário se há uma igreja enviadora e você é a pessoa disponível para ir. De outra maneira, é impossível ser um missionário. Você pode estar perguntando ali, eu sou missionário, fui consagrado a missionário. Se você foi consagrado a missionário, missionária, me perdoe a sinceridade, te enganaram. Te consolaram, te deram um título para tranquilizar você, para sujeitar você a alguma coisa. Mas se você foi consagrado a missionário, missionária e não foi enviado para lugar nenhum, isso não tem valor nenhum dentro do reino de Deus. Missionário é só aquele que é enviado por uma igreja a fazer uma determinada função, a fazer uma determinada tarefa numa cidade, no outro país, em outra região. Assim, biblicamente, cumpre-se, então, o envio da pessoa que tem o chamado para ser um missionário. Do contrário, fica claro que é impossível toda a gente ser um missionário. Você pode orar por missões, você pode contribuir para as missões, você pode jejuar por missões, mas isso não te torna um missionário. Missionário só é aquele que é enviado por uma igreja a um determinado lugar para realizar a obra de Deus. Espero que esse vídeo te alerte, te ajude, para que você possa pensar em quem você ajuda, em quem você contribui. Mas com isso, as pessoas que falam tudo isso, as missões ficam em descrédito, mas ainda tem pessoas que fazem missões de verdade. Ainda tem pessoas que fazem missões seriamente e da maneira que Deus determinou fazer. Deus te abençoe, um abraço, pense nisso.